Então, você que também já foi na cartomante, ou até mesmo vai, fica até o final desse vídeo, porque eu creio que você vai entrar em concordância comigo sobre esse assunto. Então, eu fui na cartomante. E quando eu cheguei na cartomante, ela falou toda a verdade. Tudo que ela falou se cumpriu na minha vida. Deu tudo muito certo, fluiu. Ela não ficou envergonhada. Só que Deus me trouxe aqui hoje para falar além do que nós discernimos sobre isso. Então, se você já foi na cartomante ou pensa em ir na cartomante, não saia desse vídeo antes de você ouvir, ou não vá na cartomante antes de você ouvir aquilo que eu vou te contar aqui sobre a experiência que eu tive sobre isso. Então, eu estava vivendo um momento muito difícil na minha vida, né? Tava num momento assim de muita dificuldade no meu casamento, que nem era um casamento, né? Porque quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente se junta e vai morar junto com alguém e fala que está casado. Mas biblicamente falando, não é casamento. Deus ele honra o compromisso perante os homens primeiro, que é você casar no cartório, e depois Deus espera que você vá numa igreja receber a bênção de um pastor. Então eu não era casada, mas eu achava que eu tinha uma família. Era eu, o pai das minhas filhas e elas. E as dificuldades, as muitas águas vieram naquela fase difícil da minha vida e a coisa estava cada dia mais feia. Então foi tanto sofrimento que eu, que não era a favor de ir na cartomante, fui. Né? Eu lembro que uma vizinha me aconselhou, ela falou, a coisa tá feia, hein? Acho que é melhor você ir lá na dona fulana, que eu não lembro o nome da cartomante agora. Eu falei assim, meu Deus, tô desesperada, não sei mais o que fazer. Ela falou, vai lá, era a Ivete o nome da mulher, que a dona Ivete vai te ajudar. Ela é uma mulher boa, ainda fui orientada, falou, você entra lá, você não precisa falar nada, não fala nem que você tem filha. Só entra lá e senta de frente para ela na mesa que ela vai te orientar e te dar o direcionamento. E foi assim que eu fiz, porque a vizinha já sabia que eu era boca aberta, que eu contava todo o meu processo, tudo que eu estava passando e depois ficava olhando para a cara da pessoa, esperando um conselho. Eu não tinha conhecimento de Deus. Né? Eu ia na igreja, mas eu não conhecia o Deus vivo da vida sentimental, porque eu fui lá na cartomante por causa do pai das minhas filhas, para saber como ia ser o desenrolar com aquele homem, né, descabeçado, enrolado, maligno. E quando eu cheguei lá na cartomante, eu entrei na sala, né, fiz conforme fui orientada e não falei nada. Entrei de frente para ela, não tinha uma imagem de escultura, nem uma imagem de santo, nada na parede. Parecia pura luz. Parecia luz aquilo ali. E ela falou tudo da minha vida sentimental. Falou, você tem problema com esse cara, já faz muito tempo, blá, 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 e foi falando. Falou, mas estava no seu destino ficar com ele mesmo, passar tudo isso que você passou e derramar todas as lágrimas que você derramou. E aí que entrou a verdade da cartomante. E ela me disse assim, mas eu vejo algo aqui nas cartas. Por meados de novembro, você vai conhecer um homem. E esse homem que vai te tirar dessa situação. Esse homem vai chegar, vai até tentar te levar para uma religião e ele vai te ajudar a criar suas filhas. Aí ela jogou outra carta e falou, epa, peraí. Aquele mistério, né? E eu assim. Só que antes dela falar isso, ela já revelou logo que eu tinha 2 filhas. Aí eu já fiquei, né? Tipo, nossa, o negócio vai fluir aqui, porque quem contou que eu tinha filha? Não tinha como ela saber. Não tinha como ela saber. Porque a cidade aqui, onde a gente mora, é bem grande até. E ninguém ia perder tempo de ir lá, né? Correndo na minha frente como se eu fosse algo especial. E não era. Ninguém nem queria estar perto de mim. A Bíblia fala que o pobre é odiado até do vizinho. Então eu estava muito sozinha nesse momento mesmo da minha vida, me sentindo abandonada, desamparada, e eu entrei em desespero e fui na cartomante. E ela falou assim, peraí, só tem algo estranho aqui. Vai aparecer sim o homem em meados de novembro, daqui uns 2, 3 meses você sai dessa situação, se acalma. Esse homem vai ajudar você a criar suas filhas, é um homem que vai tentar te arrastar para uma religião, porém, você não vai gostar dele. Ela falou que eu não ia gostar do cara, mas ele era o cara que estava no meu destino para ajudar eu a criar minhas filhas, para eu sair da situação financeira difícil e etc. E isso se cumpriu de fato. Passando 2, 3 meses, eu conheci uma pessoa que começou a me ajudar muito financeiramente e eu não gostava desse cara, nunca consegui gostar. Eu sentia nojo dele, para falar a verdade.
quando estava ali na intimidade. Mas a cartomante tinha falado que aquele era o meu destino. E eu acreditei, dei crédito e fiquei naquela relação em torno de uns 4, 5 anos. Até que eu conhecia a palavra do Senhor, gente. Eu pensava que eu conhecia Deus, mas eu conhecia Deus na vida sentimental só de ouvir falar, como disse Jó, né? Um dia eu abri a palavra do Senhor e caiu lá em Isaías no capítulo 8, e eu comecei a ler a palavra e ele me disse assim: não consulte os cartomantes e nem os adivinhos, que chiureiam e murmuram. Quando disserem para você consultar os cartomantes, porventura consultará os mortos a favor dos vivos? E Deus me exortou naquele dia, ele disse assim: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra aqui, que é a palavra do Senhor, eles passarão pela terra duramente oprimidos e jamais verão a alva. E quando eu li isso, me trouxe um despertar muito grande, porque eu estava oprimida naquele relacionamento. Tinha dinheiro, tinha passeio, tinha carro, não faltava comida, tinha tudo, mas não tinha alegria. Aquela cartomante tentou decretar o meu destino. O espírito de engano que usou a vida dela tentou decretar o meu destino naquele relacionamento. E Deus falou para mim: aquela mulher não foi usada por mim, ela estava sendo usada pelo espírito do engano. E enquanto você não profetizar na sua vida sentimental o que está na minha palavra, você vai continuar oprimida e vai passar pela terra oprimida aos longos dos seus dias e jamais vai ver a alva, jamais vai amanhecer na sua vida sentimental, você vai passar a noite toda nesse choro, a noite espiritual. E eu comecei a meditar mais na palavra do Senhor e Deus despedaçou aquele jugo daquele relacionamento. Eu mandei aquele homem embora e eu lembro que ele foi chorando e eu determinei, eu falei: eu não aceito mais ser sustentada por homem nenhum. Eu vou fazer uma aliança com Deus e vou esperar no Senhor. E Deus cumpriu a promessa dele na minha vida e ampliou os meus termos na vida sentimental. Não era o fim, aquele relacionamento que aquela mulher decretou sobre a minha vida. Então o diabo, ele não tem poder de enxergar o seu futuro. Ele é limitado naquilo que ele vê. E Deus, ele tem uma visão panorâmica de toda a eternidade. Então Deus me trouxe aqui para te deixar esse recado e te falar: filha, não dê crédito aos adivinhos, aos espíritos familiares e aos feiticeiros. Dê crédito à palavra do Senhor. Deus me diz aqui hoje, aqui, ó, em Isaías capítulo 8, no versículo 20, ele diz assim: se eles não falarem segundo essa palavra, jamais eles verão a alva na vida sentimental, financeira e em todas as outras áreas da sua vida. Eles vão passar oprimidos, duramente oprimidos, famintos, e tendo fome, vão se enfurecer e amaldiçoar o seu rei olhando para cima. Então tem gente que hoje está amaldiçoando o Deus vivo porque deu crédito para cartomante, para o feiticeiro que teve uma visão limitada do seu futuro. Quem sabe do seu futuro é somente o Senhor. Então aquilo lá que eu vivi, naquele relacionamento de 4, 5 anos, foi um jugo do inferno imposto por uma cartomante. E o que ela falou aconteceu, o cara tentou mesmo me levar para uma igreja. E não era uma igreja católica nem nada, era uma igreja de crente. Então o inimigo, ele vem cheio de amarras do inferno, laços de engano, laços do passarinheiro, e tudo que ele traz vem misturado com a verdade. Então ele não usa mentira, ele usa a verdade para tentar te prender num laço que ele preparou. Mas Deus quebrou o laço do passarinheiro e eu me vi livre daquele homem e hoje eu me encontro no relacionamento de paz que foi Deus que preparou. É engraçado que isso a cartomante não viu, né? Então Deus me despertou hoje e Deus falou: por que ela não viu aquilo que eu tenho reservado para você? Porque a palavra de Deus fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então dê o seu louvor e a sua adoração somente para o Deus vivo, o Deus da Bíblia, porque é Ele que vai trazer cura em todas as áreas da sua vida. Eu te convido hoje, comece a profetizar cantares na sua vida sentimental e você vai ver o desenrolar de Deus na sua vida sentimental e em todas as outras áreas também. Então tem uma playlist de estudo aqui nesse canal. Visita a nossa playlist aí de estudo de cantares e profetiza, porque não é isso que Deus tem para você. Deus manda eu falar para alguém aqui: filha, não é esse o seu fim. Eu tenho algo maior na sua vida. Profetiza e não dê crédito
para a revelação do engano, porque eu, Senhor dos Exércitos, eu vou cumprir a palavra que sai da sua boca, que ela não vai voltar vazia, mas ela vai prosperar naquilo que você determinar. Toma posse em nome de Jesus e seja cancelado hoje a aliança com o engano na sua vida, amém? E fique conosco aqui naquilo que Deus manda a gente falar, porque o que sai da nossa boca não tem voltado vazio. Muitas mulheres receberam cura interior, casamento, relacionamento de paz, e acabou a opressão. Acabou aquela coisa maligna, né? Da pessoa querer saber do futuro e só ter desgosto e sofrimento e jugo de Satanás.